O técnico Eduardo Cudê nesta sexta-feira começou a trabalhar a equipe pensando na terça-feira, quando enfrenta o Belgrano pela estreia da Copa Sul-Americana, e já tem todos os jogadores à disposição, com exceção de Ener Valencia. Novamente, o atacante ficou trabalhando nas dependências internas do CT Parque Gigante. E vira uma dúvida para a partida que será realizada em Córdoba, na Argentina. A gente fala também a respeito do adversário colorado na estreia, que depois de uma crise trocou de treinador e na estreia do novo técnico goleou fora de casa pelo campeonato argentino. Falamos também sobre uma nota publicada pela Federação Gaúcha de Futebol em defesa de Robert Renan, que recebeu ataques racistas ao longo dos últimos dias. Falaremos também a respeito de Vinícius Tobias, lateral direito, formado na base colorada, que estava emprestado ao Real Madrid e não será comprado pelo clube espanhol, o que faz com que uma bolada não chegue nos cofres colorados. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 29 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que houve pela parte da manhã no CT Parque Gigante. De novo, o início da atividade teve os portões abertos, mas foi um treinamento um pouco diferente, tá? O Eduardo Cudê, ele dividiu a delegação colorada, ele dividiu o elenco colorado em dois grupos e que treinaram de maneira separada. A grande ausência, e a gente teve acesso apenas ao aquecimento do primeiro grupo no CT Parque Gigante, a grande ausência foi o atacante Ener Valencia. Ele ainda sente dores no pé direito em função das pancadas que inclusive o tiraram do jogo da volta, colocaram o Ener Valencia no banco de reservas no jogo da volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, fizeram com que ele fosse cortado da seleção equatoriana. Ele agora, depois da eliminação colorada no Campeonato Gaúcho, está tratando as dores nesse pé direito. Um trabalho intenso e que fez com que ele não participasse de nenhum treinamento desde a reapresentação colorada após eliminação. Com isso, o Ener Valencia é dúvida para a partida de terça-feira contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana e aumenta cada vez mais a possibilidade dele não estar à disposição. Principalmente pelo fato de que agora Eduardo Cudê conta com jogadores que antes não contava, como por exemplo, Rafael Borré, que já treinou normalmente depois de compromisso com a seleção colombiana no CT Parque Gigante, e também Lucas Alário, que está recuperado de dores no joelho, novamente trabalhou com bola no CT Parque Gigante e deve ser uma opção para o técnico argentino na partida desta terça-feira. Um provável time do Inter sem Valência, com Alário e Borré, tem Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René. O meio-campo com Fernando, que deve ser a novidade do meio-campo, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Borré e Lucas Alário, um provável time do Inter para encarar o Belgrano nesta terça-feira. Na tarde desta sexta-feira, inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito do que o bastidor do Inter entende como notícias otimistas para uma recuperação colorada após eliminação no Campeonato Gaúcho. São 3 fatores que levam a este otimismo no bastidor. E eu relato estes 3 fatores nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. Falando em estreia na Copa Sul-Americana, o Inter divulgou nesta sexta-feira a lista de inscritos na competição continental. Ao todo, 50 jogadores inscritos. Dentro das possibilidades, o Inter não usou as 50 vagas, divulgou algo em torno de 47, 46 vagas, mas o grupo inteiro de 28 jogadores que treina diariamente no CT Parque Gigante está inscrito sem nenhum tipo de problema. A novidade fica por conta dos jogadores da base que são usados para completar essa lista. E aí, jovens garotos promissores como Gabriel Carvalho, de 16 anos, o Iago Noal, de 16 anos, o Ricardo Matias, de 17, que chegou a ser relacionado para a última partida contra a equipe do Juventude. Caras novas, nomes jovens que são inscritos por um protocolo da Conmebol na Copa Sul-Americana e completam essa lista do Internacional. Existe a possibilidade ainda do Inter já ter inscrito algum goleiro, por exemplo, que deve ser contratado na mini janela do mês de abril. Se coloca na lista de boa-fé, não se anuncia isso, depois se contrata o jogador, envia os documentos para a Conmebol e o atleta fica apto a disputar a competição sul-americana, tá? Sobre a estreia na Copa Sul-Americana, o adversário colorado teve um dia importante nesta sexta-feira, porque o Belgrano, que enfrenta o Inter nesta terça-feira lá em Córdoba, estreou o seu novo treinador, que é o Juan Cruz Real. A equipe argentina vinha em uma crise ao longo dos últimos dias, era o 12º colocado no seu grupo do campeonato argentino. Trocou de treinador e o treinador já chegou estreando e goleando, porque o Belgrano venceu fora de casa a equipe do Tigre pelo placar de 4-1, uma goleada fora de casa do adversário do Internacional que mostra sinais
sinais de recuperação dentro da temporada na estreia do técnico Juan Cruz Real. 4-1, o time vem embalado para a próxima terça-feira enfrentar o Internacional com um detalhe. Existe a chance do Belgrano colocar um time alternativo, um time misto nesta terça-feira, já que está focado em sair da parte de baixo da tabela no Campeonato Argentino, mas é verdade que essa vitória dá uma folga também para a equipe de Córdoba, tá? Avançando na pauta, eu quero falar agora sobre uma negociação que o Inter tinha como certa e que acabou não acontecendo, e isso vai fazer com que uma boa grana deixe de entrar nos cofres do Internacional. E eu falo do Vinícius Tobias, lateral direito, que foi formado na base do Internacional, tem 19 anos de idade, e tem 19 anos de idade, 19 anos de idade, o Vinícius Tobias, e ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk, ainda ali durante a pandemia, 2021, e emprestado para o Real Madrid, onde nas últimas temporadas vinha participando da equipe B. A expectativa do Inter é que o Real Madrid executasse a opção de compra existente neste empréstimo do Shakhtar para o Real Madrid. E essa opção de compra fica na casa de 15 milhões de euros. O Internacional tem direito a algo em torno de 20% de uma negociação do Vinícius Tobias, o que significa que o Inter, com esta negociação não acontecendo, deixou de arrecadar 3 milhões de euros. São quase mais de 15 milhões de reais. Era uma boa grana que entraria nos cofres colorados e que acabou não entrando em função desse negócio não ter acontecido, porque o Vinícius Tobias perdeu espaço, inclusive no time B do Real Madrid, por isso a equipe espanhola optou pela não compra do jogador, no não investimento neste jogador. Uma grana que o Inter poderia receber, que não vai receber, e agora o futuro do Vinícius Tobias está indefinido. Se falou em determinado momento dele voltar para o Internacional, mas isso já está praticamente descartado até pelo staff do jogador, tá? Por último, eu quero falar ainda sobre o Robert Renan. Foi muito assunto ontem o Robert Renan, pela nota que ele publicou pedindo desculpas para a torcida do Internacional, pela nota que o Inter publicou em defesa ao Robert Renan pelos ataques racistas que ele recebeu. E quem agora saiu em defesa do zagueiro foi a Federação Gaúcha de Futebol. Em nota publicada pela entidade, foram repudiados os ataques racistas ao jogador do Internacional em função de tudo que ele viveu ao longo dos últimos dias. É difícil que a Federação Gaúcha se manifeste nesse tipo de situação, que é uma situação interna de um clube, mas a Federação Gaúcha se tocou, se mobilizou e emitiu essa nota em relação ao Vinícius Tobias pelo fato dele ter recebido diversos ataques de ódio e ofensas racistas ao longo desses últimos dias pós-eliminação do Internacional. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desse sábado, que tem muito futebol e tem a final do Campeonato Gaúcho, tá? Eu começo falando sobre a final do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Flamengo. Jogo pra gente ficar de olho também, porque o possível goleiro do Internacional, Fabrício, joga no Nova Iguaçu. A odd do Nova Iguaçu tá pagando 15. É bom apostar aqui, hein? Odd do empate 6,33 e o Flamengo tá pagando 1,2. Já a final do Campeonato Gaúcho, o Juventude tá pagando 3,6, o empate tá pagando 3,4 e o Grêmio tá pagando 1,95. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!